exportações totais do agronegócio no primeiro trimestre de 2019 totalizaram 1,8 bilhão de dólares. Comparativamente ao mesmo período do ano anterior, ocorreram quedas no valor de 23%, no volume de 18% e nos preços médios de 5,8%. Em termos absolutos, a queda foi de 547 milhões de dólares. Os principais setores exportadores do agronegócio gaúcho nesse trimestre foram as carnes, com 455 milhões de dólares, a soja, complexo soja, com 350 milhões de dólares, o fumo e seus produtos, os produtos florestais e os cereais, farinhas e preparações. Esses 5 setores somam 1,5 bilhão de dólares. No que se refere aos produtos que explicam o movimento do trimestre, o movimento de queda no trimestre, 3 merecem destaque. A celulose, com uma queda de 465 milhões de dólares, comparativamente ao mesmo trimestre do ano anterior, em termos percentuais, a queda de 7,6%. Em seguida, temos o fumo não manufaturado, com uma queda de 178 milhões de dólares, 41% de queda em relação ao mesmo trimestre do ano passado, e o trigo. Contrariando a tendência geral de queda no trimestre, o setor de carnes apresentou crescimento, ainda seguindo na onda da peste suína africana, que tem atingido vários países, mas principalmente a China, que é um grande demandante da carne do Rio Grande do Sul. E outro produto que teve crescimento no trimestre também foi a soja. A soja, esse crescimento é fruto de uma venda de estoques de passagem incentivada pela deterioração cambial ocorrida nesse período. Bom, no que se refere aos destinos de exportação do agronegócio gaúcho nesse trimestre, primeiro é importante ressaltar que a China, apesar de ter o pico da epidemia, da pandemia no primeiro trimestre, ela manteve a sua participação nas exportações totais do agronegócio gaúcho, em torno de 23,6%. Em seguida, em segundo lugar, temos a União Europeia com 15,7%, Estados Unidos 6%, Coreia do Sul 4,8% e Arábia Saudita 4,5%. O destino que teve a maior queda absoluta, comparativamente ao mesmo trimestre do ano passado, foi a União Europeia. E essa queda ela ocorreu em janeiro e fevereiro, não sendo um impacto da pandemia, pois os efeitos da pandemia foram sentidos posteriormente a esse período. Então, na União Europeia, os produtos que apresentaram queda foi a celulose, o farelo e o fumo, farelo de soja no caso. Em segundo lugar, temos a China, que apesar dos crescimentos no setor de carnes e da soja, apresentou uma forte queda na celulose e no fumo no manufaturado. Depois temos o Japão, com queda na celulose, a Rússia com queda na carne suína e os Estados Unidos com queda na celulose e no fumo não manufaturado. É difícil de associar a queda do trimestre à pandemia. Em princípio, nesse trimestre é difícil de perceber essa interferência, pois a China manteve a sua participação e apresentou, inclusive, crescimentos em alguns setores. Bom, a União Europeia, que é foi a principal queda absoluta no trimestre, essa queda ela se concentrou em janeiro e fevereiro, então não é ainda resultado da pandemia. Como sabemos, ela impactou negativamente o rendimento físico das principais culturas de verão do Rio Grande do Sul. E isso vai ter um impacto via restrição de oferta e ocorrerá então uma redução das exportações. 2 produtos são os mais impactados. A soja, que os efeitos serão sentidos no segundo e terceiro trimestre, em função que a colheita está sendo realizada agora. E o outro produto é o fumo. Como o fumo ele precisa ser beneficiado, isso alonga o ciclo produtivo e retarda as exportações. Então, o impacto do fumo ele será sentido no segundo semestre.